lá, pessoal, vamos falar sobre a equação de Bernoulli. Primeiro vamos identificar essa equação. Nessa equação, no primeiro membro, vocês vão ter como o primeiro membro da equação linear, com a diferença que no segundo membro, ao invés de você ter simplesmente a função Q, você tem aqui uma potência de y, e essa potência não é potência zero, não é n igual a zero, e nem é n igual a 1, porque se o meu n fosse 1, eu reescreveria, traria junto aqui com este e conseguiria uma equação linear. Então, é para casos diferentes de n igual a 0 e n igual a 1. Né? Então, sendo n diferente de 0 e n diferente de 1, você realmente tem uma potência aqui, e isso tirou a linearidade da tua equação, e a gente vai classificar ela como equação de Bernoulli. Como resolver uma equação de Bernoulli? O que é feito é, primeira coisa, tentar retirar essa potência daqui. Para retirar, a gente vai dividir por y elevado a n, que nada mais é do que multiplicar por y elevado a menos n. Quando a gente faz isso, surge aqui a potência acompanhando, aqui a potência fica acompanhando y, né, e ela desaparece daqui. Reescrevendo esse termo por ter a mesma base, eu conservo a base e somos expoente 1 com menos n. E aí, o principal aqui, a ideia aqui, é que olhou para esse termo, foi olhado para esse termo, e dá para você observar que a derivada dele é nada mais do que descer o expoente, ficar ali com um coeficiente numérico, o y ficar elevado a isso aqui, menos 1, então vai ficar y elevado a menos n, derivada de y com relação a x. Ou seja, vai surgir y elevado a menos n derivada do y com relação a x. Só que vai estar acompanhada de um coeficiente numérico. Mas, ou seja, a ideia é, você tinha aqui, se eu chamar isso aqui de t, a derivada vai me dar esse outro termo. Tá? Então, buscando a linearidade. Então, eu já até ressaltei aqui em vermelho, para você ver o seguinte, que se eu chamar de t, o y elevado a 1 menos n, quando eu derivar, vai descer esse expoente e vai ficar y elevado a 1 menos n menos 1. Cancelo 1, sobra só menos n, vezes a derivada da função com relação a y. Ou seja, este termo nada mais é do que a derivada de t com relação a x dividido por 1 menos n. Né? Então, a ideia é, onde eu tinha essa potência se transformou em t, e este outro membro pode ser substituído por quem? Por 1 sobre 1 menos n dt dx, porque se observou que ao derivar, né, apareceria o termo que eu preciso. Dessa forma, a gente conseguiu uma equação linear, ela só não está simplificada, basta multiplicar por 1 menos n, quando eu multiplico ela fica simplificada. Então, eu tinha uma equação de Bernoulli com potência, agora eu tenho a equação linear na variável t. Só que essa nova equação, os coeficientes não são p e q, os coeficientes vão ser p barra e q barra, onde p barra é 1 menos n da p e o q barra é 1 menos n da q. Você resolve ela em t e depois você reescreve a sua solução em y. Vou colocar aqui os passos da resolução, qual foi a ideia. Então, primeiro, a gente identifica que realmente há uma potência n ali, quem são os coeficientes p e q. Identificou, já faz a mudança de variável. Pega a variável t, que vai ser y elevado a 1 menos n. Então, identificar bonitinho quem é o n para escrever essa mudança de variável. Agora, vocês já vão escrever a equação na forma linear. Não quero que vocês, na resolução, vá novamente dividir, derivar, para poder simplificar ela. Já utilizem o método, tá? O método foi desenvolvido e você já utiliza. Utiliza o método da seguinte maneira. Onde era y, ficou dt dx. No lugar do p, ficou acompanhado de 1 menos n. A variável não é mais a variável y, agora é a variável t. Desaparece aqui a tua potência e fica quem? 1 menos n daqui. Então, ficou multiplicada por 1 menos n em p e q e linear na minha variável t. Resolve a EDO linear. Resolvida a EDO linear, você tem que voltar para a variável original, que é a variável y. Para retornar, você tem que lembrar que se o t é y elevado a esse expoente,
Quando você inverter esse expoente, você vai conseguir o teu y. Então, a gente isola o y de que maneira? Pegando o t e elevando a expoente, que é o inverso deste aqui, tá? Então, no final, voltar para a tua variável y. Mas basta seguir esses passos, que é identificar p, q e n, fazer a mudança de variável e já resolver a linear. Não deduzir a linear novamente, mas já resolver esta linear e aí reescrever na variável y. Esses são os passos de resolução, ok?